Olá, terça-feira, 21 de agosto, eu sou Larissa Rosseto. No Nesp Notícias de hoje, a gente fala de tecnologia, política e saúde. Comissão interventora deve deixar a administração do hospital de base até o fim do mês. E a municipalização da saúde, principal assunto dos últimos dias, é pouco discutida na Câmara. Aplicativo desenvolvido pela TV Unesp concorre a prêmio de tecnologia. No estúdio, o professor Marcos Américo fala de interatividade e TV digital. A atual comissão de intervenção da Associação Hospitalar de Bauru, a AHB, que gerencia o hospital de base, deve ser trocada. Os 3 membros pediram para sair por terem outros interesses profissionais. Eles devem permanecer no hospital até o fim deste mês. O Ministério Público vai definir outros nomes para a comissão. Ontem, a municipalização do base foi assunto na Câmara. Em toda a sessão da Câmara, os vereadores têm 10 minutos para falar antes da votação dos projetos. Esse é o espaço em que o legislador tem para dar opinião sobre os principais assuntos em discussão na cidade. Dos 16 vereadores, 8 utilizaram a tribuna e 3 falaram sobre a municipalização do hospital de base. Nós estamos documentados há muito tempo cobrando nesse sentido, que houvesse uma discussão mais aprofundada entre o governo municipal, o governo do estado, a fim de que pudesse resolver a situação ou pelo menos iniciar a discussão para que se resolva esta calamitosa situação da falta de vagas no município de Bauru. Resolve o problema do hospital de base e resolve o problema da população. Uma vez que é uma gestão feita mais próxima à população, do ponto de vista do atendimento de emergência e urgência, com certeza será mais resolutivo do que se tem atualmente. A situação dos trabalhadores do hospital de base também foi motivo de preocupação. Seria fundamental, na nossa opinião, que a Justiça determinasse a penhora dos bens dos ex-diretores da Associação Hospitalar e ex-conselheiros, transformasse esses bens em bens indisponíveis para que, ao fazer o arresto, pudesse garantir, esse pagamento justo e legítimo aos servidores da Associação Hospitalar e também ao fisco. Na semana passada, o governo estadual e a prefeitura acordaram que o Estado pagaria as dívidas trabalhistas, faria a reforma e a ampliação do hospital de base. Desta forma, a verba de 55 milhões de reais anuais seria utilizada pela prefeitura para o custeio da unidade, que passa por uma crise desde 2009 e hoje atua com apenas 30% de sua capacidade. Para o líder do governo na Câmara, os vereadores terão papel fundamental na constituição da Fundação de Saúde de Bauru. No momento em que nós discutirmos e formatarmos a Fundação de Saúde e o seu estatuto, aí sim o prefeito pode assumir, através da sua fundação, a gestão direta realmente do hospital de base. Eu acho que é nesse momento que a Câmara entra de forma mais enfática. Agora chegou a hora de ver quais os compromissos dos candidatos à Prefeitura de Bauru. Paulo Martins, do PSTU, concede entrevista à TV Tem às 6h30 da tarde de hoje. Depois, às 8 da noite, participa de um debate eleitoral promovido pela Associação Bauru Transparente, na Unesp. Rodrigo Agostinho, do PMDB, também participa logo mais do debate realizado na Unesp. E amanhã, às 10 da manhã, estará em outro debate na Escola Coque. Chiara Ranieri, do Democratas, se reúne hoje às 7 da noite com apoiadores da coligação e depois se junta aos demais candidatos no debate da Associação Bauru Transparente. Clodoaldo Gazeta, do PV, também vai estar presente no debate. Você viu aí que os 4 candidatos à Prefeitura de Bauru participam hoje de um debate promovido pela ONG Bauru Transparente. O encontro será às 8 horas da noite na Central de Salas da Unesp. Também haverá transmissão ao vivo pelo site da organização, que é o www.batra.org.br.
890 detentos liberados para a saída temporária do Dia dos Pais não retornaram às unidades prisionais em todo o estado de São Paulo. Isso corresponde a 5% dos 18 mil presos que tiveram benefício. O número foi divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Aqui em Bauru, a saída ocorreu na última sexta e o prazo de retorno venceu ontem, mas os números da cidade ainda não foram divulgados. Daqui a pouco, uma entrevista ao vivo com o professor Marcos Américo. Interatividade na tela. Aplicativos estimulam a participação do público em programas de TV. Voltamos já! Voltamos com uma boa notícia em relação à dengue. De janeiro até julho deste ano, os casos de dengue caíram 77% em relação ao mesmo período do ano passado no estado de São Paulo. A informação é da Secretaria Estadual da Saúde. Em Bauru, a queda foi ainda maior, 90%. Até agora, são 347 casos, contra os mais de 5 mil registrados no primeiro semestre de 2011. Você viu no Nesp Notícias de ontem que a campanha nacional de atualização da carteira de vacinação vai até sexta. Mas é importante lembrar que vacina não é coisa só de criança. Hora de colocar a saúde em dia. Além das crianças, os adultos e os idosos também precisam manter o cartão de vacinação atualizado para se prevenir contra algumas doenças. Para isso, a pessoa deve procurar o posto de saúde que já está acostumada a frequentar em qualquer época do ano com a carteira de vacinação. Não há problema em repetir algumas vacinas que já foram tomadas. Para outras, é preciso respeitar o prazo mínimo. É o caso da vacina contra a febre amarela, que só deve ser tomada a cada 10 anos. Só não deve receber a vacina quem tiver alguma contraindicação, diagnosticada por um médico. As pessoas que perderam a caderneta em que constam as vacinas recebidas devem procurar uma unidade básica de saúde. Elas vão ser avaliadas pelos profissionais de saúde e podem refazer o ciclo de vacinação ou receber um reforço. O calendário de imunização para adultos e idosos está disponível nos postos de saúde e também no site do Ministério da Saúde. Quem mora no Jardim Redentor vai ganhar em breve uma praça de esportes. A Prefeitura abriu licitação para a construção dessa nova área de lazer. Hoje, aqui é um terreno baldio da Avenida Lúcio Luciano, mas a previsão é que se torne um complexo de esportes e cultura. São 3.000 metros quadrados, que devem receber um cinema de 60 lugares, telecentro, pista de caminhada e quadra coletiva. O investimento é de R$ 2 milhões do governo federal e 500 mil do município. No site da Prefeitura, o bauru.sp.gov.br, há mais informações sobre o processo de licitação desta obra. Catiúcia Reis para o Nesp Notícias. Hoje, a umidade do ar, mais uma vez, chegou ao nível de atenção, que é quando fica entre 20% e 30%. Nesse caso, é bom umidificar a casa e evitar se expor ao sol nos horários mais quentes do dia. A massa de ar seco estacionada sobre o estado de São Paulo impede a entrada de frentes frias. Por isso, o tempo permanece estável em todo o estado. Terça-feira de calor e tempo seco em Bauru. Às 3 da tarde de hoje, chegou a fazer 29 graus. Já a umidade do ar foi ao nível mais baixo do mês, está em 25. Com os ventos fracos, a apenas 6 km por hora, aumenta a sensação de calor. E a temperatura amanhã continua a bater nos 29 graus, em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros não devem marcar mais que 27 graus. Agora são 5h39. No próximo bloco, uma entrevista ao vivo com o professor Marcos Américo. Vamos falar sobre TV digital e interatividade. TV Unesp cria aplicativo e concorre a prêmio de tecnologia. Participe do Nesp Notícias pelo telefone 3103-6161.
Uma aplicação de interatividade para a TV digital, desenvolvida aqui na TV Unesp, concorre hoje ao prêmio da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, um dos mais importantes do setor. O aplicativo dá ao telespectador a oportunidade de interagir de diversas maneiras com o programa Som e Prosa. Este controle oferece mais possibilidades do que apenas mudar de canal ou aumentar o volume. É ele que controla os menus da aplicação interativa desenvolvida pela TV Unesp para o programa Som e Prosa. Já está pronto e deve rodar assim que o sinal digital da emissora estiver no ar. Navegando pelos menus, é possível acessar informações específicas de cada edição do programa. O conteúdo é pensado tanto na produção do roteiro quanto na hora da gravação. A gente faz a concepção do programa, na verdade, a gente já tem que pensar os espaços de interação e que tipo de interação a gente vai propor. Então, de que tipo de programa a gente está falando? Ele tem espaço para interação? Eu consigo desenvolver alguma informação extra sem atrapalhar o espectador que está assistindo esse programa? Como a gente tem um programa de música com espaços de contemplação dessa música, que são maiores, a gente tem um espaço também maior para disponibilizar interatividades para esse público. Então, ele pode aproveitar o espaço da música para conhecer outras informações, buscar a letra da música, saber a agenda dessa banda também. O conteúdo interativo foi desenvolvido para a plataforma Ginga, o modelo padrão de interatividade do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Este aplicativo concorre a um prêmio da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, um dos mais importantes congressos dessa área no Brasil. A aplicação é finalista da categoria Melhor Solução de Interatividade baseada em Ginga. Está concorrendo com outras duas emissoras, a TV Brasil e o Instituto Federal de Alagoas. Tudo foi pensado para um funcionamento harmônico entre os conteúdos. Enquanto a banda toca, outras informações ficam disponíveis nos cantos da tela, em momentos específicos do programa. A aplicação interativa do programa Som e Prosa basicamente apresenta um portal de informações do programa e, além dessas informações adicionais sobre artistas, bandas e alguns quadros do programa, você tem a possibilidade de receber na sua tela a letra, cifra e traduções das letras, além da possibilidade, quando há conexão à internet, a possibilidade de receber os feeds de notícias do Facebook, Twitter e participar de uma enquete. Um passo importante para uma emissora envolvida com pesquisa e experimentação. A TV Unesp tem que tomar a dianteira no desenvolvimento de aplicativos interativos por ser uma emissora pública, educativa. É uma iniciativa que o governo está apoiando, de produzir aplicativos interativos. Essa aplicação que a gente montou, ela é experimental por um lado, porque a gente testou novas maneiras de produzir, tanto na parte da programação, novas tecnologias, novas formas de design e, ao mesmo tempo, algo que vai servir à população. É uma aposta da TV Unesp em um futuro interativo que pode estar bem próximo de você, telespectador. Boa sorte, então, para a TV Unesp. Agora nós conversamos sobre essas novas possibilidades que a digitalização traz. Quem conta as novidades é o professor Marcos Américo, mais conhecido como Tuca, do mestrado em TV Digital da Unesp. Tuca, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e já de antemão parabenizo a equipe da TV Unesp pela participação no evento da Sociedade de Engenharia de TV. É um prêmio muito importante e mostra a qualidade das pessoas que trabalham aqui na TV Unesp e o grau de desenvolvimento, de implementação de novas tecnologias na área da televisão digital. Parabéns para toda a equipe. Tuca, vamos voltar um pouquinho então nessa história da digitalização. Muitas pessoas têm acompanhado canais de TV que passaram a transmitir em sinal digital, logo a TV Unesp também passa a transmitir em sinal digital. O que isso muda na prática para o telespectador? Num primeiro momento, a TV digital brasileira é implementada no sentido de aumentar a qualidade da imagem. E isso não é pouco. Para quem teve a chance já de ver uma programação em alta definição, isso muda a qualidade da informação. Então você tem, por exemplo, obras de ficção que se assemelham e que chegam mais próximas da linguagem cinematográfica do que aquela linguagem mais da televisão, em closes, imagens muito fechadas. Posso dar um exemplo mais prático. A pessoa acompanhar uma transmissão esportiva, você diminui um pouco a função do narrador, porque o narrador na TV analógica, ele estava lá para descrever aquilo que a audiência não conseguia ver. Quase como no rádio, Quase como no rádio. Ele trabalhava até com um pouco da imaginação.
criando situações. Na TV digital, ele passa a ter um papel mais de comentarista, porque a imagem em alta definição mostra praticamente tudo. E depois você tem os replays, os VTs em alta definição, em detalhes, que podem tirar a dúvida do andamento do evento esportivo, por exemplo. Isso muda também a informação no documentário, no telejornalismo. É uma etapa um pouco posterior, porque isso demanda uma mudança de toda a plataforma tecnológica de uma rede em nível nacional, por exemplo. Inclusive do aparelho que a pessoa tem em casa. Claro, né? Claro. Eu acredito que a gente já tem aí alguns dados que o consumo de TVs com capacidade para receber imagens em alta resolução já é uma demanda crescente. A maioria das pessoas estão trocando seus aparelhos. Se não existe um motivo da qualidade de imagem, existe um motivo muito importante para a classe média e baixa, que é a economia de energia. Então, esses novos aparelhos proporcionam uma grande economia de energia elétrica. Então, isso já é um motivo que as pessoas não lembram, mas que é importante na troca dos aparelhos. E ao trocar pensando em economia, eles adquirem aparelhos que têm a capacidade de receber sinais em alta definição, como já ocorre aqui na região. E fora o sinal em alta definição, a imagem melhor, o áudio melhor e a interatividade? Eu acredito que a gente tem que entender o que é a interatividade, né? Eu acredito que, na verdade, quando a gente fala interatividade, a palavra mais correta seria interação. Porque eu acredito que toda interação que acontece em nível tecnológico, na verdade, é uma interação social. A gente está conversando com pessoas do outro lado. E a gente pode até levar para um exemplo extremo, que quando eu interajo com um aplicativo, eu estou interagindo com quem programou aquele interativo. E, na verdade, eu estou interagindo com uma pessoa. Então, é uma interação humana. E a gente tem que entender também que existem níveis de interação. Então, por exemplo, eu tenho uma interação que a gente chama de interação nível 1 ou local. É aquela interação que só acontece da pessoa com o aparelho, da audiência, do usuário, do sistema com o aparelho. Por exemplo, quando eu acesso uma grade de programação que recebe e está no aparelho, quando eu posso acessar um joguinho que foi baixado naquele aparelho, estou acessando algumas informações básicas. Isso já é comum até quem tem TV a cabo. Isso, né? Já é comum, as pessoas já acessam e sentem falta desse tipo de aplicativo. Eu tenho uma interatividade em nível 2 que a gente chama de intermitente, que ela vai e volta. Então, por exemplo, algum tempo atrás eu podia reservar um filme, o meu aparelho estava ligado a uma linha telefônica, de madrugada ele ligava para a central e no outro dia eu recebia a liberação para assistir o filme no horário que era exibido. Então, essa é a interação intermitente, que vai e volta, não é plena. E a terceira é a interação total ou plena de nível 3, em que eu estou conectado o tempo todo ao sistema da TV como se fosse a internet, mais ou menos. Né? Mas depois nós vamos discutir isso, a gente não pode confundir televisão com internet, são coisas diferentes. Você acha, Tuca, que um dia a televisão vai chegar no nível de interação que a internet permite? Se ela chegar, ela deixa de ser televisão. Ela passa a ser outra coisa. Então eu acredito, tem um estudioso que chama Newton Canito, ele tem um conceito que eu acho muito interessante, que é que a televisão ela não é essa interatividade da internet, que é 2.0, que eu posso interagir multipontos com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que se a TV partir para isso, ela deixa de ser televisão. Quer dizer, cada meio tem sua característica. Né? Assim como, por exemplo, o que eu gosto de pensar em linguagem, assim como a linguagem radiofônica ganhou mais espaço com a internet, as pessoas consomem mais linguagem radiofônica via internet, eu posso também consumir mais linguagem televisual via internet. Mas não quer dizer que eu seja completamente internet. Então, a gente tem que pensar na concepção de programas para televisão em que quantidade, que intensidade de interação aquele programa necessita. Tem programas que necessitam pouca ou nenhuma interação. Tem outros que necessitam uma interação média, tem outros que necessitam mais. Agora, tem a ver com o perfil do público. Com o perfil também, do público e com o próprio projeto do programa. Né? Se é um programa que tem muita interação, talvez o lugar mais interessante para ele ser veiculado seja realmente a internet. Embora a gente caminhe para algumas tecnologias mistas, como as TVs conectadas ou Smart TVs, como a gente chama. E a interação sem a internet na TV, que é por meio do Ginga, por exemplo? Explica para o nosso público o que na verdade, é o Ginga. Quando a gente fala em interação na TV digital, a gente depende de uma coisa que não foi realmente implementada, que é o canal de retorno. Né? O que seria o canal de retorno? É um meio como a pessoa, o usuário, na frente da televisão, interage com o sistema, com a TV, com a central. Isso não foi implementado ainda. Embora a norma brasileira especifique que tem que haver interatividade, ela não especifica a forma que a tecnologia que essa interação vai se utilizar. Então, por exemplo, eu imagino que num futuro mais próximo, a interação caminhe para ser via internet,
um aparelho decodificador ou a própria televisão com o aparelho embarcado, embutido, que vai se conectar à internet, e da internet se conecta à central da televisão, que vão trocar informações. Aquilo que eu clico aqui no meu controle, a TV lá devolve a informação que eu peço. Né? Esse canal de retorno, então, seria a internet? A internet, basicamente eu acredito que é a internet. Agora, a forma que a minha TV vai se conectar à internet, isso não está normatizado. Então, pode ser via cabo, pode ser via 3G, uma rede 3G, mas que a gente conhece mais pelo uso do celular, pode ser via Wi-Fi, que são as redes sem fio, e tem até tecnologias que pouco conhecidas, como o PLC, que chama Power Line Connection, que é a conexão via energia elétrica. Então, eu vou plugar na tomada de eletricidade, aquela tomada vai me prover energia e também conexão à internet. E que é interessante que é um cabeamento que já existe. Que já existe, uma infraestrutura que já existe. Assim como a internet utilizou as linhas telefônicas, que já era uma infraestrutura existente, também existe essa possibilidade. O mais curioso é que poucas pessoas sabem que já existe um projeto no Brasil, na cidade de Barrinhas, no Maranhão, onde existem 50 casas ligadas à internet via energia elétrica. Já funciona. Já funcionando. Então, isso ainda não está muito bem definido. Eu citei, explica rapidamente para a gente, o que é o Ginga, o sistema que permite essa interatividade? A grosso modo, aqui bem didaticamente, não é isso, os técnicos podem até me criticar, mas vamos pensar assim, que o Ginga é o middleware. Middleware seria a camada do meio. A grosso modo, seria o sistema operacional. Assim como um computador necessita de um sistema operacional, o Windows tem um sistema operacional, o Macintosh tem um sistema operacional, o Linux é um sistema operacional. Então, a TV digital no Brasil teria o Ginga, que seria o seu sistema operacional, a camada do meio, a grosso modo. Mas ele foi implementado? Ele foi desenvolvido, o Ginga é uma adaptação do sistema nipônico, sistema japonês, mas com adaptações feitas por pesquisadores e engenheiros e técnicos brasileiros. E é uma norma que foi adotada em praticamente toda a América Latina. Então, quer dizer, existe um mercado que assumiu o Ginga como norma. Isso é interessante para o nosso país, que é uma tecnologia desenvolvida aqui. Aqui, né? Que já está sendo exportada. Então, por exemplo, na Argentina já está implementado o Ginga como o middleware oficial padrão do sistema argentino de televisão digital. Então, os conteúdos criados aqui ou criados em outros países da América Latina podem ser trocados, readaptados, porque o sistema operacional, a linguagem, os aplicativos são os mesmos. E esse aplicativo dos meninos que a gente mostrou aqui da TV Unesp, você acredita que ele pode ser implementado em larga escala? Porque agora ele ainda está no nível de protótipo, né? Mas em larga escala, você imagina que ele seria viável? Eu não vejo nenhum problema na implementação do aplicativo, porque é um aplicativo que, como todo aplicativo, o que funciona é aquele que é simples. Então, na interface, como ele conversa com o usuário, ele é extremamente simples e muito bem planejado do ponto de vista do design, da usabilidade, da ergonomia. Tem que ser intuitivo, porque ele é intuitivo, ele não atrapalha a visualização do conteúdo na tela, que muitos aplicativos que eu vi proporcionam isso. Eles interferem na programação, coisa que o aplicativo aqui desenvolvido não apresenta essa característica, que é uma grande virtude. Ele apresenta características distintas de, por exemplo, implementar acessibilidade a pessoas com necessidades especiais. Então, por exemplo, eu posso aplicar um módulo que pessoas com necessidades especiais podem ter, por exemplo, acesso a uma leitura de libras e coisas assim. Então, acho muito interessante, muito simples no conceito, tanto que é finalista de um grande prêmio. Esse é o grande mérito. A gente não precisa falar bem. A própria comunidade da Sociedade de Engenharia e Televisão decidiu que ele é um aplicativo viável e que tem qualidade suficiente para ser implementado. Tuca, muito obrigada por discutir essas novidades aqui com a gente no Unesp Notícias. Eu que agradeço. O Unesp Notícias fica por aqui. Estaremos de volta amanhã às 5h30 da tarde. Até lá!